Mas como não queremos nada, histórias de vinganças que foram longe demais. Do meu mano Fala Sério. Faz tempo que a gente assistiu. Ah, vingança. Não há nada É o Andrés, né? com uma sensação de revidar ou ouvir histórias de pessoas horríveis que finalmente pagaram pelo que fizeram. Mas algumas pessoas levaram suas tramas de vingança longe demais, só que de uma maneira da qual eu não consigo me cansar. Desde traidores que tiveram suas vidas completamente arruinadas, até imortalizar o feito com tatuagens. Aqui estão ainda mais histórias de pessoas que realizaram vinganças em um nível muito além do esperado. Nice. Uou. Lá no alto. Vocês sabem que eu coleciono histórias de vingança, tanto que eu sempre peço pra vocês me contarem as de vocês aí nos comentários. E embora várias delas sejam muito boas, essa aqui tá em outro nível. Deixa eu te contar a história Eu acho que eu já acabei minhas histórias de vingança nos vídeos passados. Gary do Reino Unido. Ele trabalha em uma siderúrgica local, e um dos colegas dele, que eu vou chamar de Derek, adora pregar peças. Não. Tipo, ele adorava muito fazer isso. Ele colava as xícaras nas mesas com super cola, colocava molho de pimenta ou sal nas bebidas das pessoas. Não, mas esse cara é otário, né, véi? Enquanto elas não estavam olhando, enchia as botas de segurança delas com lama, enfim, umas coisas bem infantis. Mas um dia ele passou cola na parte interna do capacete de Gary. Então quando ele foi tirá-lo, não conseguiu. No fim, Gary teve que cortar o cabelo pra tirar o capacete. E como é que tirou? Ficando sem opção. Como é que... Ué, como? Ei, tenho minha dúvida. Oxe. Não ser raspar o resto da cabeça. Aquilo foi a gota d'água. Brincadeira boa da boba. Sobre como dar o troco em Derek, mas havia apenas duas coisas que Derek realmente adorava: pregar peças nos outros e a sua moto. Ele amava tanto aquela moto que era o orgulho e a alegria dele, e ele a usava para ir ao trabalho todos os dias. E foi aí que Gary teve uma ideia genial. Naquela sexta-feira, ele foi até um dos operadores de guindaste do local, outro cara que já conhecia bem as peças de Derek, e pediu a ele um favor. Perguntou se poderia usar o guindaste para levantar a moto de Derek e deixá-la no topo do prédio. O operador de guindaste concordou prontamente sem meu fazer amigo, perguntas. será que o cara era gente boa? Terminou, será se o cara era legal? Foram embora rapidamente, antes que Derek saísse pro estacionamento e visse que a sua preciosa moto tinha sumido. No começo ele pensou que ela tinha sido roubada, mas só quando viu seus colegas apontando e rindo da moto no telhado foi que ele percebeu o que tinha acontecido. Ele teve que passar o fim de semana inteiro sem a sua preciosa moto, acumulando tarifas caras de táxi para se locomover. Quando voltou na segunda-feira, estava furioso, exigindo que alguém descesse a moto e pagasse por todas as tarifas de táxi dele. Mas, nada impressionados com a atitude dele, os operadores de guindaste se recusaram e deixaram lá. Ele implorou, suplicou, mas pelo visto a moto ainda tá lá em cima. Bom, quando ela finalmente for retirada, eu imagino que o Derek não vai ter o mesmo ânimo para ficar pregando peças nos outros de novo. É brincadeira, boy. Eu não achei até que de boa esse. Aceito. Achei até que de boinha. Nos casamentos ocidentais, tradicionalmente o pai da noiva é que paga tudo. Mas o pai da noiva nessa próxima história que chegou até mim pagou mais do que jamais imaginaria. Esse ex-militar, que eu vou chamar de Pete, estava prestes a se casar. Principalmente porque o futuro sogro dele o pressionava obsessivamente para, entre aspas, transformar sua filha em uma mulher honesta. A noiva de Pete, Rebecca... A Maria? E como é que esse cara vai casar com essa mulher? O pai que paga, tu sabe isso, não? Tinha planos de casamento caros, e o pai dela estava feliz em pagar por tudo. Só que durante a despedida de solteira, Rebecca admitiu bêbada às amigas que tinha traído Pete. E não foi só uma vez, mas tantas vezes que nem lembrava. A notícia acabou chegando ao seu amigo não foi só seu papel de amigo, e imediatamente contou a Pete o que tinha ouvido. E ele esperava uma grande reação de Pete. Aí o cara... E o que é que o pai dele tinha a ver com isso, mano? Não sabia, não? O nosso casamento... Nosso não, quando eu casei com vocês. O meu casamento com a mulher... Quem pagou foi o pai dela. Assim, eu não tava... assim, normalmente tem isso. Mas... acho que no Brasil é bem difícil que isso aconteça, do pai. Eu pensei o pai da noiva, tá ligado? Diz que é tradição e os cacetes. Só que eu nunca vi isso, não. Eu vi no meu teve, tá ligado? O pai da noiva. Que pagou o nosso. O meu dela, foi com vocês não. Porque eu não casaria com vocês. Aí
Mas eu já tinha o dinheiro, eu guardei o dinheiro. Aí ele falou, não, eu pago não sei o quê. Pronto, aí ele pagou, mas eu não esperava não. Só que ele começou a rir. Acontece que Pete já suspeitava que Rebecca fosse infiel há algum tempo e tinha contratado um detetive particular para segui-la. Ele garantiu mas a o que é que o Paul que a pai verdade tinha a viria à tona ver? no momento certo. O casamento finalmente chegou e os noivos estavam colocando as alianças um no dedo do outro. Quando Rebecca disse aceito e Pete respondeu eu não aceito. Ele então se virou para centenas de convidados e pediu que todos olhassem debaixo das... O bom é que ela continuou... eu não lembro... Não, mas acho que esse não foi... Esse não foi o caso que teve... Foi não. Suas cadeiras. Lá eles encontraram pacotes contendo fotos de Rebecca beijando outros homens. Teve um caso desse... Será se foi esse? Mano? Teve um caso desse no Brasil. Só que não foi bem assim. Tipo assim, na hora da festa, no lugar da festa, em cima da mesa, tinha foto da noiva e do amante dela. Mas eu não sei se foi. Ué. Enquanto todos estavam ofegantes e gritando com Rebecca, Pete e seus padrinhos, que estavam todos envolvidos no plano, pegaram várias garrafas de champanhe do bar e saíram. Com precisão militar, foram direto para a casa da família de Pete, removendo rapidamente todos os pertences de Rebecca e jogando-os no quintal, antes de trocar as fechaduras. Bom, acho que ele tecnicamente a tornou uma mulher honesta, mostrando para todos que ela era honestamente uma traidora. Você tem uma história de vingança que acha que pode superar essa? Me conta aí nos comentários e talvez você entre na próxima parte dessa série. Bora pra nossa próxima história. Rapaz. Águas Profundas. Pior que eu não... Ex da noiva gera confusão após espalhar fotos dela nua nas mesas do casamento. Acho que ela descobriu que, meu amigo, foi pior. Ela enviava foto nua pra outro cara e ele pegou essas fotos e divulgou. Olha o quebra-pau a hora que eles viram as fotos. Foi pior. Proprietários de imóveis. Alguns são bons, outros são ruins e alguns são simplesmente malignos. Mas se você já teve que lidar com um mau proprietário, uma história de 14 anos atrás de uma ex-usuária do Reddit, que é verdade. Eu vou chamar de Angela, pode fazer com que todo o dinheiro do aluguel tenha valido a pena. No passado, Angela alugava um apartamento de um proprietário muito pão duro. Ele economizava nos reparos, pintava por cima do mofo, aumentava o aluguel sempre que podia. Sabe como é, né? Aquele típico proprietário inescrupuloso. Depois de aumentar o aluguel pela terceira vez no mesmo ano, Angela decidiu se mudar. No último dia do contrato, ela tinha no mesmo ano limpado e retirado seus pertences até as 13 horas. Só que o proprietário tinha dito que ela precisava sair até o meio-dia e usou isso como desculpa para ficar com o depósito de calção dela, que era cerca de $1.200. Vixe! Angela ficou furiosa, mas em vez de discutir, decidiu esperar a hora certa. 6 meses depois, no meio da noite, Angela passou pelo antigo prédio. Sem ninguém por perto, ela localizou uma torneira externa que já tinha visto algumas vezes, perto das escadas que levavam ao porão do prédio, e a deixou aberta. A água começou a descer pelas escadas e a inundar o porão, um cômodo que era proibido para os residentes, já que o proprietário dizia que usava para armazenamento pessoal. Isso é bom. Principalmente para eletrônicos e suprimentos para outro negócio que ele tinha. Depois, Angela simplesmente foi embora. Ela passou pelo prédio alguns dias depois e notou que a torneira ainda estava aberta. Uma poça profunda agora inundava a porta. Cara, ninguém foi lá fechar essa torneira. Pelo visto, o proprietário não aparecia lá por muito tempo, porque o depósito de armazenamento dele estava completamente alagado e sem dúvida tinha arruinado tudo, incluindo os eletrônicos que ele tinha guardado lá e que valiam dezenas de milhares de dólares. Queria saber se ele economizou nos reparos dessa vez. Dedurado pela Elsa. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas eu diria que é melhor congelado. Isso se depender da história do tio desse usuário do Reddit chamado A Quiet Borderline. O tio Dale era um engenheiro sênior em uma pequena empresa dos Estados Unidos. E, embora não fosse parte das suas funções, também era o encarregado de organizar as festas do escritório. Ele deixou uma caixa de metal com uma fenda no topo próximo à sua sala, para que as pessoas pudessem deixar dinheiro para o fundo de festas da empresa. E já tinha vários colegas colocando dinheiro ali, mas quando foi conferir a caixa um mês depois, ela estava vazia.
Alguém roubou? Alguém tinha roubado as doações. Meu Deus, Mas mano! esse engenheiro preferia É o Rick do The Walking Dead? resolver problemas do que apenas relatá-los. Então ele teve uma ideia. Ele conectou a caixa a uma câmera escondida e depois anunciou que alguém gentilmente tinha doado $100 ao fundo de festas. Pouco tempo depois, o aplicativo da câmera tocou no seu celular. As imagens mostraram Brad, o sobrinho do dono, que também trabalhava na empresa, se aproximando da caixa, abrindo e saindo, totalmente culpado ao ver que não tinha nada lá dentro. Dale poderia ter enviado o vídeo incriminador ao dono, mas não. Ele sabia que o vídeo não provava muita coisa Como é que não... Ué? e queria dar uma lição a esse filhinho É porque não tem dinheiro, né? de papai que ele jamais ia esquecer. Então Dale pediu aos estagiários de engenharia que criassem uma caixa que, ao ser aberta, tocasse o som mais alto e irritante possível. Eles rapidamente montaram uma caixa que não só tocava a famosa música Let It Go do filme Frozen no volume máximo quando aberta, como também só parava quando se encontrava um interruptor escondido na parte de trás. Dale então colou a caixa na mesa com uma cola industrial, fechou a tampa e falou que alguém tinha doado mais $50 antes de sair. E por que ele ficava anunciando essa porra? Logo depois, o som ensurdecedor de Frozen começou a ecoar pelo escritório, e as pessoas se juntaram para ver o que estava acontecendo. Todos, incluindo o chefe de Brad, assistiram enquanto ele tentava fechar a caixa sem sucesso. O ladrão foi pego no flagra e na frente do chefe. 15 minutos depois, Brad estava arrumando suas coisas depois de ser demitido. Seu tio também deixou uma nota em seu arquivo: não recontratar, não recomendar. Ah, mano, é muito... Que besteira da peste. Assim, o caminho fácil na carreira desse filhinho de papai foi pelo ralo. Biscoito do azar. Na Como é? minha opinião, o pior tipo de ladrão é o ladrão de De comida. comida. Felizmente, essa garota Ei. que se chama Vireca se vingou de uma ladra de Nome feio comida da de um peste. jeito tão cruel que garantiu que ela nunca mais tocasse no seu lanche. Quando era estudante, Vireca dividia apartamento com outra estudante chamada Sophie, que aparentemente não entendia o conceito de bom comportamento. Mas aí depende, mano. Nesses casos aí... Depende. A minha mulher... Ela dividia um apartamento com várias outras meninas, tá ligado? Com várias outras. E nisso, é tipo, a geladeira era dividido pra cada um conseguir botar comida. Mas tinha uma menina que ela ia pra dormir na casa umas 2 vezes na semana. Só que a família dela, por ter bastante dinheiro, dona de açougue e os cacete, dava muita carne a ela. E ela entupia a geladeira de carne, deixava lá, tá ligado? Ninguém conseguia botar carne, porque ela entupia a geladeira de carne. E ninguém podia comer a carne dela, tá ligado? Lembra que você já falou? Já falei disso já. Aí a carne ficava lá até se estragar. Ninguém podia comer porque era da menina. E ela também não comia. Ou seja, só se perdia a carne, ninguém não podia comer. E ficava por isso mesmo. Eu duvidava eu não comer. Eu duvidava, mano. Vireca passou uma tarde assando biscoitos, mas enquanto eles esfriavam, Sophie pegou a bandeja inteira e foi comer tudo no seu quarto. Ó, mas aqui é paia. Quando Vireca Não, mas aqui é não ter senso mesmo. encontrou apenas migalhas, ela ficou furiosa. Aqui é não ter senso mesmo, pô. Isso acontecia com frequência. A maioria dos assados de Vireca desapareciam na boca da sua colega gulosa. Vireca pedia pra ela parar e ela sempre ignorava. Então ela decidiu fazer algo que Sophie não ia conseguir ignorar. Ela fez outro lote de biscoitos, só que dessa vez adicionou punhados de larvas secas à massa. Cara, que nojo. Isso foi nojento em dobro pra Sophie, que também era vegetariana rigorosa. Vireca então assou os biscoitos e, como sempre, os deixou esfriando. E pontualmente Sophie apareceu. Mano, não é possível não que uma pessoa desse jeito não, bicho. Bicho, não é possível não. Onde é que uma pessoa vai lá e faz uma comida e eu vou lá e como tudo? Boy, é muito... Eu não sei falar mais não. Pegou o prato inteiro e sumiu pro quarto. Só quando estava nos Proteína não se nega? Vocês querem um ovo inclusive? Após? Ó. Proteína.
últimos biscoitos, Viurica entrou em seu quarto e contou que ela tinha acabado de comer quase 200 gramas de larvas. Sophie ficou com a cara no chão e começou a gritar. Ela correu pro banheiro Mas é engraçado que ela ficou com nojo depois de já ter comido, né? e tudo que Viurica ouviu pelas próximas horas foram sons de vômito. Sophie saiu horas depois, com o rosto todo vermelho de tanto vomitar. Depois disso, os doces de Viurica nunca mais desapareceram. A aracnofobia. Isso é frescura. Bom, se você tem medo de aranhas, eu sugiro pular essa história, porque essa aqui, Isso é frescura. enviada por Wild Bill, vai arrepiar sua espinha. Muitos anos atrás, quando Bill tinha apenas 10 anos, a sua irmã mais velha derramou um copo de leite no carpete da casa e depois culpou Bill. Apesar do seu protesto, Bill foi punido pela mãe e toda a família acabou deixando essa história pra lá. Quem nunca passou por um caso desse, né? Toda a família, menos ele. Um dia, ele estava no fliperama e depois de ganhar vários tickets, percebeu que em troca de apenas um ticket, ele poderia pegar uma aranha de brinquedo barata. De repente, uma ideia brilhante de vingança surgiu na sua mente. Durante 2 semanas, ele visitou o fliperama e trocou todos os seus ingressos por tantas aranhas de brinquedo quanto pôde. No Mas que brincadeira é esse? Que um ticket pagava a aranha. final, ele tinha centenas delas e começou a escondê-las por toda a casa. Parece inofensivo, mas tanto a irmã quanto a mãe de Bill tinham um pavor mortal de aranhas. Por que a mãe? Por que a mãe, boy? Sempre que encontravam Ah, porque a mãe brigou com ele. alguma das aranhas de brinquedo, gritavam como se não houvesse amanhã. O reinado de terror de Bill durou várias semanas, com aranhas escondidas em camas, roupas e armários. Depois de algumas semanas, a sua irmã se acostumou com a brincadeira e apenas o chamava de idiota quando encontrava outra aranha. E foi aí que ele executou a última parte do plano. Botar uma aranha de verdade. Durante todo esse tempo, ele secretamente capturou várias aranhas de verdade Mano, que otário esse menino é amaldiçoado. e as manteve em um pote. E agora era hora de soltá-las na cama da irmã. Depois de esvaziar o pote, ele foi pro andar de baixo, ligou a TV e esperou. Ele ouviu a sua irmã entrar no quarto e não demorou muito pra ela gritar: "Meu Deus, como você é infantil!" Bill só podia imaginar que ela foi tirar as aranhas achando que eram de brinquedo, até que percebeu que eram de verdade. Ela gritou tão alto que a mãe deles correu pro quarto achando que algo sério tinha acontecido. O cara levou Momentos pro depois, coração. tanto a mãe E algo muito normal com o irmão, tá ligado? quanto a irmã de Bill estavam gritando feito loucas e saíram de casa. Bill levou seu tempo para remover as aranhas restantes da cama, mas tanto a sua mãe quanto a sua irmã ficaram tão traumatizadas com o incidente que nunca mais pisaram naquele quarto. Tudo isso por causa de um Que mentira. copo de leite derramado. Comprometido Trocado de casa. com a vingança. Eu adoro uma boa pegadinha, mas as que os casais fazem entre Ah, pô, dei uma pegadinha aqui no meu pênis, fala sério, pois. si são as melhores. Pregar uma peça no parceiro é engraçado de maneira inexplicável. Por exemplo, uma mulher no Reino Unido que pregou uma peça no parceiro em 2019, dando a ele um corte de cabelo horrível. Que pegadinha é essa, mano? Os dois acharam graça, já que estavam se pregando peças assim há mais de 20 anos. Aí ele foi lá e rapou a cabeça dela, a brincadeira boa. E o cabelo cresceu em algumas semanas sem nenhum problema. Mas o parceiro dela queria revidar de verdade, só que não cortando o cabelo dela Eu rapava. ou fazendo nada com ela em si. Em A brincadeira, né? vez disso, ele decidiu tirar uma foto dela, mas não uma foto bonita, algo pouco lisonjeiro, enquanto ela dormia. Ah, Tudo bem, é engraçado, só que não para por aí. Ele tatuou já fizeram isso aí comigo. essa foto nele mesmo. Mano, Destacando cada detalhe. Esse cara é comprometido com a vingança. No começo ela que ficou vingança, mano. furiosa, Que vingança. Ele quer viver com essa bosta. mas até que começou a ver o lado engraçado da coisa. Mas e aí, como será que ela vai dar o troco depois dessa? Eu acharia... Boy, meu Deus do... Beleza. Me diz o que você acha que ela vai fazer aí nos comentários. Vai dar uma pegadinha no meu pênis. Passando dos limites. Fazer uma tatuagem como forma de vingança é um jeito hilário, embora permanente, de lidar com isso. Mas às vezes a mensagem é clara, como o usuário do TikTok Modern Day Angel sabe muito bem. Coberto de tatuagens da cabeça aos pés, Não, mas... ele atraía comentários bem maldosos de outros usuários, É porque é feio, né? como um em especial de um usuário chamado Max. Pô, olha lá, o cara ele é bonitinho, mano.
O cara, ele é bonitinho, mas caralho. Mas todo mundo sabe a Não tem nem sentido a tatuagem dele. regra de ouro. Na internet, nunca alimente os trolls. A princípio, Modern Day Angel parecia que ia deixar pra lá, mas Max tinha deixado seu perfil do Facebook vinculado ao TikTok, e Modern Day Angel encontrou uma postagem de Max sobre o falecimento de seu pai. Mano. Vai tatuar o pai morto do outro caba, mano. Então, ele fez o que qualquer homem racional buscando vingança contra um troll faria. Mano, Ele tatuou a que otário! Que otário! foto do pai de Max Que otário, na mano! coxa, ao lado da figura da morte. Esse é um nível de desrespeito que eu nem sabia que existia. Dá pra processar? Saiu pela culatra. Esse foi massa. Normalmente eu só conto histórias de vinganças radicais que Batata ficou mó boa. Você gosta quando a batata fica sequinha? Eu não gosto quando fica sequinha, não. Era pra deixar 38 minutos, eu deixei só de 15 ou foi 18. Ó, ficou molinho, ficou bom, gostei. deram certo. Mas eu quero falar de uma que deu tão errado que virou manchete no mundo inteiro. David e Ina Steiner, um casal do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, tem um blog chamado E-Commerce Bytes, onde publicam regularmente notícias sobre e-commerce. Em 2019, Ina publicou uma matéria criticando duramente o site de eBay. leilões eBay, em uma reportagem sobre um processo contra a empresa. Você poderia pensar que uma empresa tão grande como o eBay mal notaria um blog relativamente pequeno. O eBay vai se vingar. O eBay? Só que notou. Tanto que o então CEO do eBay, sim, o CEO de uma Ah, empresa de Maria! 22 bilhões de dólares, David Só? Wenig, instruiu sua equipe Já a mais? derrubar o casal Steiner. Logo, os Steiners começaram a receber coisas que nunca pediram e que não eram nada agradáveis. Chegaram uma coroa de flores de funeral, um livro sobre como lidar com a perda de um cônjuge, uma máscara de porco horrenda, 70 dólares em pizzas estranhas e até aranhas e baratas vivas. Eu aceitaria. Eu aceitaria, mano. Mas isso não foi tudo. Os executivos do eBay bombardearam o casal com mensagens de ódio de contas falsas, enviaram ameaças e até os perseguiram fisicamente, Não, agora aí é complicado, hein, patrão? chegando ao ponto de tentar colocar um rastreador GPS no carro deles. Não, mas aqui dá pra processar o cara. Essa é uma vingança bem exagerada. E o que eles achavam que ia acontecer? Bom, isso fazia parte do que os executivos chamam de estratégia do Cavaleiro Branco. Quando os Steiners finalmente entrassem em contato com o eBay sobre o assédio que estavam sofrendo em relação à cobertura do site, o eBay oficialmente ajudaria o casal a lidar com os perseguidores malucos, manipulando-os para que publicassem algo positivo sobre o site, mesmo que fosse a própria empresa que os estava seguindo. E o que fez esse plano dar errado? A pizza. Acredite ou não, depois de a polícia começar a investigar o caso, descobriu-se que um cartão presente foi usado para pagar pelas pizzas, que foram compradas em Silicon Valley a poucos quilômetros da sede do eBay. Um carro alugado também foi visto seguindo o casal e a placa foi rastreada para a mesma região. Nesse ponto, a polícia chamou o FBI e os próprios advogados do eBay, coisa que os executivos não esperavam. Eles conseguiram ligar todas as contas falsas, entregas ameaçadoras e a perseguição a membros da unidade de segurança do eBay. Olha que ironia. Isso porque ninguém achou que poderia ser rastreado. Em novembro de 2022, 7 funcionários foram condenados a um total de mais de 100 meses de prisão. Oxi, quem pagou o pato foi o funcionário? Pelas suas participações nesse plano maluco. O CEO David Wenig renunciou ao cargo em setembro de 2019 e não foi acusado. Então lembre-se, se você vai tentar uma vingança complicada, tenha certeza de ter um monte de capangas que vão levar a culpa por você. Que safado. Anti-bullying. Já não serve, já tem que... Embora alguns atos de vingança precisem de tempo e paciência para serem planejados, vinganças de momento também podem ser eficazes, como o usuário do Reddit Rotten Mongrel, a quem eu vou chamar de Mike, nos provou uma vez. Quando Mike estava na escola, ele costumava guardar um pacote de batatas fritas no bolso lateral da mochila. Massa. O único problema era Bom roubar. que outro garoto, a quem eu vou chamar de Dave, percebeu isso, e ele era um grande babaca. Ele se aproximava silenciosamente e socava o bolso da mochila de Mike, destruindo as batatas e estourando o pacote. Mano, aí é... Cara, que cara otário da pé. O que deixava uma bagunça Botar um prego dentro do pacote. para Mike limpar. Por 5 dias seguidos, Dave fez isso sempre que pôde, e Mike não conseguia fazer nada para impedi-lo. Eu achei que ele ia pegar e ia ficar comendo, tá ligado? Que nem eu fiz uma vez, mas era brincadeirinha.
Até que teve uma ideia brilhante. Na semana seguinte, ele foi pra escola e, como esperado, Dave socou o bolso da mochila com toda a força. Mas E aí? quando seu Tinha pedra. punho bateu no pacote, ele pulou pra trás gritando de dor. A mão dele estava machucada e ele foi levado à enfermaria. Acontece que Mike tinha esvaziado o pacote de batatas e trocado por agulhas de costura. Meu amigo! Meu amigo! Isso é massa. Isso foi meio sádico. Percebendo que seria punido por bater em um colega, Dave não contou a ninguém o que aconteceu, mas ficou longe de Mike a partir de então. Finalmente, Mike pôde comer batatas em paz, e tudo que precisou foi uma leve mutilação. Cheiro de vingança. Imagina? Você já foi traído alguma vez? Não, fui não. Vai por mim, é Eu acho. Fui não. horrível. Mas é por isso que essa história de vingança Acaba viveu, mano. de uma usuária do Reddit, que infelizmente já excluiu sua conta, me deixou com uma sensação muito boa. Em 2022, essa mulher, que vamos chamar de Beth, estava muito feliz morando com um namorado, que chamaremos de John, há 4 anos em um apartamento dele em Londres, no Reino Unido. Ela estava estudando muito para o seu mestrado e passou meses focada na sua tese. Por isso, no início não percebeu quando John começou a chegar em casa mais tarde que o esperado ou a passar mais tempo fora do apartamento. Um dia, depois de finalmente terminar a tese, Beth decidiu reservar uma viagem para os dois como um mimo. Ei, mano, batata é mó bom. Ela entrou em sua conta de uma rede de hotéis que costumava usar e de repente percebeu várias reservas em um hotel em Londres que ela não havia feito. Uma delas para aquele mesmo dia. Rapidamente ligou para a recepção do hotel e perguntou o que estava acontecendo. Confusos, eles informaram que 2 pessoas acabaram de fazer check-in com a reserva dela. Só que ela estava em casa. Eles confirmaram os detalhes de quem fez o check-in e, como esperado, John havia reservado o quarto pela conta dela, aparentemente achando que Beth não perceberia. Mas, mano, esse cara, ele era muito autoconfiante. Bicho, é batata frita. Né, Fry? Mas o cara era muito autoconfiante. Bicho, o cara, sem vergonha, usava a conta da mulher. Ele não usava o cartão, ele usava a conta com o aplicativo. A recepcionista, preocupada com possível fraude de identidade, Era o John Cena. O John Cena era o trabalhador. revelou que ele havia feito check-in com outra mulher. E sim, ficou claro que John estava traindo. E pelas várias reservas, provavelmente fazia isso há algum tempo. Beth ficou arrasada, mas manteve a calma ao telefone. Ela mentiu casualmente, dizendo que havia feito a reserva e desligou. Quando John voltou naquela noite, Beth estava carinhosa como sempre, sem dar nenhuma pista do que sabia. Nas semanas seguintes, ela começou a empacotar suas coisas aos poucos, dizendo que estava só fazendo uma limpeza e Também organizando a casa. John não suspeitou de nada e continuou com o caso. Beth sabia que ele faria uma viagem de negócios e nas semanas seguintes garantiu um novo apartamento, contratou uma empresa de mudanças e contou a todos os amigos o que aconteceu, mas pediu que não falassem nada a vai John. se mudar? Ela também contou aos vizinhos de baixo o que John tinha feito e, enojados com o comportamento dele, O que os caras tinham a ver? eles prometeram ajudar no que pudessem. Depois que já tinha tirado todas as suas coisas, ela comprou 25 pacotes de camarões Os caras amigos deles, né? Não faz sentido. frescos e os escondeu sob os tapetes Eu tô na minha casa, do nada, minha vizinha bate na porta e fala: meu marido me traiu. Eu vou falar: foda-se. Eu acho que eu tenho a ver com isso. nos trilhos das cortinas, no sistema de calefação e até colou em canos de água quente ao redor do apartamento. Ela então trancou a porta, se despediu dos vizinhos e foi embora. Quando ele voltou uma semana depois, descobriu que as suas chaves não abriam a porta. Na noite anterior à viagem, Beth lixou os dentes da chave dele para que não encaixassem na fechadura. Quando ele pediu aos vizinhos as chaves extras, eles falaram que ela nunca tinha deixado uma com eles. Ela tinha, mas eles não queriam ajudar. Confuso, ele tentou ligar para Beth, mas as suas ligações foram direto pro correio de voz. Então, para entrar no apartamento, ele precisou de um chaveiro de emergência. Após várias horas, ele finalmente entrou no apartamento e foi atingido por uma onda de cheiro de frutos do mar apodrecidos há uma semana. Ele ligou para todos os seus amigos e ninguém atendeu. Então, desesperado, ele tentou mais uma vez falar com Beth. Mas não faz nem sentido, mano. Ninguém atendeu ele. O cara não tinha os próprios amigos. Enviando mensagens exigindo saber o que estava acontecendo. Ela respondeu apenas com uma mensagem: talvez você possa ir para um hotel. E depois disso o bloqueou. Isso já é bem cruel, mas ainda não acabou. Alguns meses depois, os vizinhos de baixo ligaram para Beth muito animados. Eles disseram que desde que ela saiu, John não conseguiu pagar as parcelas do imóvel sozinho e mano, o John é muito bom também. estava sendo forçado a vender a propriedade. Ela perguntou por que ele não simplesmente trazia a nova namorada para morar com ele.
ele, e eles disseram que achavam que era porque a fonte daquele cheiro ainda não tinha sido encontrada. Então, sem ninguém disposto a viver lá com ele, ele foi forçado a vender o apartamento a um preço muito baixo, perdendo pelo menos 40 mil libras. Ah, como eu adoro o final feliz. Rapaz, essa daqui, ó, tenho minhas dúvidas. Qual dessas histórias foi a sua favorita? E você, tem alguma que acha que poderia entrar nessa série? Me conta aí nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir. Vida de mentira, rapaziada. Olha, vai acabar no tempo certinho.